Oi, turma. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena revisão em matemática sobre números pares e ímpares. Como eu não sei se vocês conseguiram ver essa matéria ano passado, então é necessário que a gente volte um pouquinho e dê uma olhada em algumas matérias que a gente vai rever, e mais para o final do bimestre a gente volta novamente a pegar bem firme com divisão, tá bom? Então agora a gente vai ver algumas matérias que a gente precisa fazer uma revisãozinha rapidinha aí para ir tinindo para o quarto ano. Então a gente precisa ver números pares e ímpares, números ordinários, que eu não sei se vocês conseguiram ver, né, no segundo ano. A gente precisa ver também sistema monetário, dar uma passadinha rapidinha só para a gente ter noção, tá bom? E também depois dá uma piscadinha ali, talvez em numerais romanos. Não sei ainda se vai dar tempo. Se não der, aí fica realmente pro quarto ano. Eu queria só que vocês fossem com essa noção, mas vamos ver se dá tempo. Não adianta também a gente atropelar tudo, não, tá bom? Então eu preciso que vocês aprendam tudo sobre números pares e ímpares nessa aula, tá bom? A gente não pode ficar se estendendo demais, senão a gente não consegue ver tudo que a gente precisa tá vendo agora no último bimestre, tá bom? E são matérias que vocês vão utilizar bastante o ano que vem. Então é bem legal que vocês, né, vão com foco aí pro quarto ano ser bem produtivo, para vocês arrasarem lá no quarto ano. Então, gente, números pares e ímpares não tem segredo. Eu acho que vocês já devem meio que saber. Quem sabe, considera essa aula como uma revisão, para estar relembrando, para ir com isso bem, né, quentinho aí na cabeça. Quem não sabe, aproveita e aprende, porque é super, super mega fácil, tá bom? Então, os números pares, eles são todos aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Sempre, professora, sempre. Então, o número 0 ele é par, o número 2 ele é par, o número 4, o número 6 e o número 8. Então, esses números são pares. E aí, todos os outros números existentes que terminarem em 0, 2, 4, 6 ou 8 também serão pares. Para identificar se o número é par ou ímpar, eu esqueço todos os números que estão ali na minha frente. Eu vou olhar só o último número. Sempre, professora, sempre, tá? Vocês esqueçam, às vezes ele é formado inteirinho por números pares e só o último número é ímpar. Ele vai ser ímpar. Eu vou olhar só o último número. É a regra básica para identificar números pares e números ímpares, tá bom? Então, os ímpares, eles vão terminar em 1, 3, 5, 7 e 9. Aí vocês vão me perguntar, Sora, mas e o número 10? Ele termina no quê? Ele termina em 0, não é? Então, ele é par, tá? Na lista de números, a gente vai sempre estar contando. Par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Então, é sempre um depois o outro, um depois o outro. Só que se eu perguntar sobre um número muito grande, como é que vocês vão começar lá no número 0 para chegar no número 4.000? É muito caminho. Então a gente tem um método mais fácil para ver se o número é par ou ímpar, que é isso que eu falei para vocês. A gente olha o último número. Se o último número for 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Se o último número for 1, 3, 5, 7 ou 9, ele é um número ímpar. O último número. Vocês não vão olhar outro numeral que estiver ali na frente de vocês. Eu trouxe dois exemplos para vocês verem. Eu tenho o número 394. Ele é formado por 3, que é um número ímpar, 9, que é um número ímpar, e 4, que é um número par. Como é que eu identifico se ele é um número par ou ímpar? Regra dos números pares e ímpares. Eu olho só o último número. Eu esqueço os outros dois. Eu vou olhar só o 4. E 4 é um número par. Então, logo,
394 será um número par. Não me importa o 3 e o 9. O importante para mim nesse caso é só o 4. E em todos os outros casos, o importante para vocês é o último número. O último número vai dizer para vocês se é par ou ímpar. E o que eu tenho que saber é só isso aqui. Que os números que são pares são esses e os ímpares são esses. Nada mais, tá? Prestem atenção. 2461. Ele é formado por 4 números, né? Esse numeral é formado por 4 números. Pelo 2, que é um número par, o 4, que é um número par, o 6, que é um número par, e o 1, que é um número ímpar. E agora, como é que eu faço para saber se ele é par ou se ele é ímpar? Regra dos números pares e ímpares. Eu vou no último número. O resto eu esqueço. Finge que nem tá aqui. Eu vou olhar só o número 1. E 1 é ímpar. Se 1 é ímpar, logo o número 2461 será um número ímpar. Não existe, turma, nenhuma dificuldade nisso. É simples. Eu só preciso saber a regra, que é olhar o último número. É uma regra geral para qualquer número. Eu posso ter o número 1.955.699. É ímpar, ele termina em 9. Vocês estão entendendo? O número ele pode ter o tamanho que ele tiver. Eu vou olhar o último número. Ele que vai indicar se eu tô falando de um número par ou de um número ímpar. Decorei isso, a regrinha, que é uma só, não tem mais, é uma só. Decorei essa regrinha, acabou. Eu só preciso saber os números que são pares e os que são ímpares. Então, eu preciso saber que 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Terminou em 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Terminou em 1, 3, 5, 7 e 9 é ímpar. Não existe dificuldade nenhuma a mais nisso. No decorrer das semanas, a gente vai misturando um pouco essas atividades de matemática. Então, eu vou dar um pouco de divisão, eu vou dar um pouco de números pares e ímpares, eu volto, dou uma atividadezinha para vocês, para a gente não esquecer, tá bom? Mas semana que vem, a gente já vem com uma matéria nova, em matemática, tá joia? Semana que vem eu já venho com outra coisa para vocês. E aí a gente vai sempre trazendo a revisão, trazendo a divisão, trabalhando com isso, com tabuada, a gente vai voltando sempre nesses exercícios, que é pra gente não deixar de fazer, tá bom? Então, qualquer dúvida é só chamar a professora. Fiquem com Deus. Um beijão.